fato um vendedor de alta performance, como você enxerga tudo isso. E eu queria te começar com uma pergunta, se você enxerga que saber vender, cara, é de fato um dom ou uma habilidade que pode ser desenvolvida? Boa, vamos lá. Já vou começar falando uma frase que até hoje acho que já é mais clichê para mim, mas que faz todo sentido, que vender é uma ciência. Tá. Tá, cada vez mais é uma ciência, como inclusive eu termino as minhas apresentações, minhas aulas lá no G4, porque eu acredito que vender não é algo que você necessariamente nasceu para isso, ou que somente quem tem dons vai conseguir fazer. É uma questão de treino, de repetição, de entender as melhores técnicas, processos, enfim, não tem muito segredo a não ser o fato de você treinar, desenvolver, como tudo que a gente faz na vida. Sim. Né? Total, legal isso, porque, cara, às vezes tem muito esse racional, esse entendimento popular de que, o cara nasce um bom vendedor, né, João? O cara é extrovertido, sabe se comunicar bem, mas na verdade é muito mais uma metodologia, né, João? Sim, sim. Não tem... Vamos lá, você é jovem, você não deve lembrar, talvez, se você gosta de futebol, quem gosta de futebol, lembrar do Tele Santana. Tá. Qual que era o grande diferencial? Por que ele é um dos grandes técnicos da história do Brasil? Tá. Porque ele treinava fundamento. Né? Enquanto, por exemplo, hoje em dia a gente vê o pessoal fazendo bobinho, treininho aqui, ali e tal, querendo aparecer, ele treinava escanteio, tiro de meta, cabeçada, falta. Quanto tempo a gente não vê um gol de falta na seleção brasileira? Verdade. Né? Ontem tomou um gol de falta, inclusive, mas fazer gol que é bom mesmo não faz. Exato. Por que não acontece isso? Falta de treino, fundamento. Por que você está fazendo isso? Você só quer os louros, você quer o resultado antes de você ter todo um trabalho? É trabalho de base. Sim. Né? Então, assim, por isso eu acredito muito que até culturalmente a gente tem muita coisa a se desenvolver. Né? O Brasil, apesar de que a gente sabe que o brasileiro é bom, vende tudo, desenvolve, mas em termos de processos, em termos de cultura de vendas, a gente ainda está engatinhando. Legal. Mas assim, o espaço é maravilhoso. Imagina, sem ter essa cultura toda, a gente já vai bem? Imagina tendo. Esse é um dos papéis que eu procuro ajudar. Legal, isso. E, cara, já que também, e você entende muito como um processo, uma ciência, cara, por que você acha que a gente ainda... existem tantos vendedores falando que é difícil vender? Que tá difícil, cara, vender os seus produtos e serviços, reclamam disso, cara. Olha, primeiro assim, vamos lá, vender a coisa certa para a pessoa certa. Tá. A gente às vezes tenta o básico, vender... os fundamentos também. De novo, fundamento, assim... Vamos lá, quando a gente fala de empreendedorismo, né, de qualquer negócio, toda empresa, toda startup nasce para resolver problemas. Sim. Então, qual problema você está resolvendo? Como que você consegue garantir que aquele cliente está no momento certo? Tudo isso, esse é o conceito de qualificação. Sim. É justamente entender que nem sempre aquela pessoa que mostrou um interesse ou que ela tem todas as características para ser seu cliente, nem sempre ela está no momento certo. Tem às vezes um budget separado para isso, não é a pessoa certa que vai decidir, não está no time correto. Então, quanto mais você entender como isso funciona, qualificar, é muito melhor você ter qualidade, né, nas oportunidades que você tem, nos leads que você tem, do que efetivamente quantidade. Legal. É fundamento. De novo, a gente vai repetir isso 200 vezes por acaso, mas é isso mesmo. Legal, velho. E eu vejo também, João, porque muita gente, muitos vendedores colocam a culpa também em fatores externos, macroeconômicos, política, o ambiente que eles estão inseridos. Eu queria saber se você também vê que esse é um fator que influencia na capacidade do vendedor executar ali e converter em uma venda. Como é que é a sua visão sobre isso? Na verdade, o que eu quero perguntar, assim, a gente fez a brincadeira no começo. É possível vender gelo na Antártida, cara? Areia no deserto, igual as pessoas falam, os bons vendedores falam, esse cara vende até areia no deserto. Isso existe? Os fatores externos também influenciam? Como é que é? É possível, né? Por mais absurdo que possa parecer, mas é possível. Porque no final das contas, assim, como que a gente pode falar? Vamos dizer, vamos pensar de uma outra maneira, para não exagerar, não dar um exemplo tão absurdo assim, mas quantos produtos a gente não vê que a gente sabe que não tem a maior qualidade, que não tem talvez a maior, vamos dizer assim, aderência, talvez não tenha uma marca sofisticada, e eles vendem. Como a gente consegue explicar, por exemplo, tem muita coisa que é até do ser humano, tem coisas que são oportunidades. Enfim, tem um pouco de tudo. O que é bom para um não é bom para o outro. O que é gostoso para um, o que é belo para um não é para o outro, pode não ser. Então, assim, no final das contas, tem que entender quem é o seu público, como que você consegue impactar nisso. Entender uma coisa importante, que boa parte dos mercados, eles praticamente são infinitos.
E às vezes a gente insiste muito achando que só, vamos dizer, um cliente ou outro que vão fazer sentido. Se eu não conseguir, eu já vou desistir. Às vezes a gente desiste fácil, né? Então, ou a gente acaba insistindo naquilo que não precisaria. Tá. Então, assim, tem, enfim, de novo, tudo... Tem 1 milhão de formas de você posicionar, contar uma história, né, João, de um produto, cara, para quem é. Então, acho que foi legal esse exemplo, cara, que você deu, porque aterrissa um pouco esses exemplos radicais de vender areia no deserto, mas, pô, num contexto, por exemplo, cara, numa avenida paulista da vida tem tantas lojas, pô, lanchonetes vendendo salgado, todas elas conseguem vender, pô, às vezes posicionam de maneiras diferentes, né? Contam narrativas e transmitem, a marca se comunica de maneira diferente. Às vezes é uma diferente. questão de escassez. Por exemplo, o negócio da família da minha esposa, meu sogro tinha restaurantes no aeroporto de Guarulhos. E tem aquela piada, aquela brincadeira do pão de queijo custar uma fortuna. Sim. Por que vende? Por que vai? Porque, sei lá, de repente você tá lá, tá prestes a embarcar, tá com vontade de comer uma coisa, tá com pressa, é o que tem, é que lá, você paga o preço que for. Eu dei um exemplo completamente aleatório. Total, né? Vou dar um outro exemplo, que ontem